Muito obrigada, João. Peço ao António Nogueira Leite também para se juntar a mim. O António Nogueira Leite é um economista, professor também na área da economia, mas com uma vasta experiência também na ligação às empresas, na gestão de empresas e também à área da economia circular, ou a área mais dos resíduos e da circularidade da economia. António, vimos aqui na apresentação da manhã, logo com o Martin Wolf, o papel que ele colocou também nas empresas como fator de mudança, se queremos de facto fazer algo, não é só mitigar, mas mudar transversalmente a forma de produzir e com isso reduzir os riscos também para o planeta. Há aqui uma chave também no papel da indústria amiga do ambiente, que é a própria circularidade da economia. Como é que estes dois eixos se juntam naquilo que é a importância da produção pela indústria e ter uma indústria mais amiga do ambiente com uma lógica de circularidade? Muito obrigado, em primeiro lugar. Agradeço à Diana e ao Negócios o convite e parabéns pela vossa iniciativa continuada. Na verdade, quer dizer, a indústria está omnipresente, embora represente uma percentagem nos países desenvolvidos, uma percentagem relativamente pequena de valor acrescentado, face a fases anteriores das nossas etapas de desenvolvimento, ela está omnipresente. Praticamente tudo o que nós vemos nesta sala foi alvo de produção industrial. Precisamente. E por isso é absolutamente central, por várias razões. Primeiro, porque sem o contributo da indústria nós não conseguimos baixar as emissões. Basta pensar que as turbinas, os desenvolvimentos, as placas, tudo é fruto de atividade em que a indústria tem uma componente central, porque elas passam por produção industrial. A indústria também é fundamental numa outra dimensão muito importante, que é, e que aliás está presente no espírito europeu do Programa de Resiliência que está em curso, do PRR, que é a capacidade de tornar a atividade mais circular, ou seja, haver menos desperdício dos inputs e dos vários bens intermédios que são utilizados na produção. E sente que isso já acontece atualmente com a atividade produtiva em Portugal? Já se fez algum caminho também nessa área? Fez, enfim, há múltiplos exemplos em Portugal de empresas que incorporam material reciclado no seu esquema de produção e, enfim, há aqueles casos tradicionais que toda a gente sabe, das papeleiras, mas alguns desses produção de setores pasta, mas há muitos outros. Alguns desses exemplos, provavelmente num dos painéis seguintes. Exato, mas há muitos outros. Praticamente não há quase hoje em dia atividade de produção em que não haja algum elemento de incorporação nas novas produções de produtos reciclados. Aliás, se isso não acontecesse, a generalidade dos produtos reciclados acabavam todos ou em incineração ou em aterro ou em decomposição mecânico-biológica, o que claramente seria um problema gigantesco, maior do que aquele que já existe. Portanto, há muitas indústrias, desculpe só, em Portugal neste momento, e tem sido uma preocupação grande da gestão, até porque faz sentido económico, até do ponto de vista individual de cada uma das empresas, que têm apostado na circularidade. Agora, se me pergunta que estamos perto do fim, estamos no início. Certamente que sim. E lhe perguntar também outra questão relacionada com aquilo que foi dito logo no arranque desta conferência pelo Martin Wolf, porque ele, além de colocar a tónica nas empresas, porque são elas um fator de mudança essencial, colocou também a questão das políticas públicas. No fundo, o que permite, os meios e os incentivos que são alinhados, que permitem às empresas fazer este caminho. Qual é que acha que é o papel, não só do Estado, mas da União Europeia como um todo, na promoção deste tipo de indústrias mais amigas do ambiente e neste processo também de transição?
Pode fazê-lo de várias maneiras, diretas e indiretas. Uma forma indireta, nós temos estado a falar dela desde que eu cheguei à conferência às 11 horas e que tem a ver com aquilo que é feito de modo próprio, mas aquilo que também é incentivado pelo esquema de regulação, de supervisão e de vigilância mútua relativamente às entidades financeiras. Como nós sabemos, as empresas, se estiverem mais avançadas, provavelmente têm acesso a financiamento que não teriam de outra forma ou a financiamento que teriam de outra forma, mas em condições mais favoráveis. Portanto, indiretamente, os Estados e a União Europeia, através da política do Banco Central Europeu, ainda que independente das entidades políticas, está alinhado nesta medida e isso tem aqui impacto. a Caixa a apresentar a questão do rating ESG também. Depois, um outro aspecto que é muito importante também é que o Estado pode afetar recursos públicos que facilitem algum crescimento nesta área, porque esta área, para progredir, implica muita investigação e desenvolvimento. A atividade de investigação e desenvolvimento é uma atividade que é de risco elevado. E, portanto, algumas vezes o ótimo social que se encontra nas economias, isto agora é a linguagem de economista, já não é de gestor, o ótimo social alcança-se quando, muitas vezes, é preciso incentivar as empresas a fazer mais do que aquilo que fariam isoladamente. E isso tem a ver, por exemplo, com as políticas públicas de apoio ao investimento por parte das empresas. Esta é a forma como eu vejo. Há colegas meus, inclusive na minha faculdade, que acham que não, o Estado deve fazer essas coisas. Eu tenho sérias dúvidas, pelo menos que o nosso Estado fizesse melhor do que as nossas empresas relativamente a criar condições para a circularidade. Um último aspecto tem a ver com toda a legislação e tudo o que existe em termos de regulamentos, em termos de imposições. Nós em Portugal vamos estar debaixo, já estamos, mas vamos estar debaixo de uma multiplicidade de novas regulações, novas diretivas que vão ser traduzidas em peças jurídicas nacionais que vão fomentar, até pelos limites que impõem, uma cada vez maior circularidade na atividade. E olhando também para a lógica do comércio e para aquilo que temos visto como alguma legislação que tem vindo a ser implementada, temos, por exemplo, algum tipo de medidas a serem adotadas que são quase mais protecionistas. Há aqui também o risco de se criar um comércio mais protecionista ou, por outro lado, um comércio menos justo na promoção deste tipo de indústria? Enfim, há aqui dois aspectos. O comércio, quanto mais justo for, melhor para todos. Certamente. E, em segundo lugar, temos que criar mecanismos internacionais que permitam fazer com que os países adiram e não haja aquilo que os economistas chamam free riding, que é dizer alguém não faz quase nada porque, entretanto, se vai apropriando dos benefícios de que os outros todos fazem. Mas isso pode criar problemas complexos, porque não atingimos e porque cria incentivos perversos entre os vários países. A forma como os Estados Unidos pensou e algumas reações que se pensam na Europa, felizmente nenhuma concretizada, é juntar anti-inflação. É juntar a vontade de proteger política, que tem a ver com determinadas populações e política local, até aquelas pessoas que estão desfavorecidas, eu no curto prazo favoreço-as se os proteger. A longo prazo não, mas para curto prazo eu faço isto. E por outro lado, e usando esses argumentos, ora, eu acho que não é assim que se resolve, porque quer a teoria económica, quer a prática da vida dos países nos mostram que quando nos fechamos, pioramos todos, é só uma questão de tempo. Há efeitos de curto prazo e há efeitos de médio e longo prazo que acabam por cair sobre todos nós. O que é que eu acho que era importante? Mas isto vai mexer com as cadeias de abastecimento novamente? Também. Mas o que eu penso é que era importante que os países, e que a União Europeia aqui pode estar um bocadinho sozinha, mas tem que convencer os Estados Unidos e depois outros, mas lá está, há sempre a grande dificuldade com os chineses e com os indianos, que são partes importantíssimas da economia mundial, e até o Brasil, sim, seja na versão mais próxima direita militar ou esquerda festiva, é sempre difícil trazer para esta racionalidade não proteccionista, mas eu acho que há aqui duas coisas que nós poderíamos fazer e que são muito importantes, que era, eu já escrevi isso, aliás,
passa propaganda num artigo do Negócios, e houve outros colegas meus que em sítios, enfim, mais visíveis internacionalmente também o fizeram. Eu acho que a Organização Mundial de Comércio tinha aqui um papel importantíssimo em criar condições para que, através de mecanismos de natureza tarifária, os países fossem efetivamente incentivados a seguir isto. Por duas razões. Primeiro, porque ficamos sempre aquém, e depois, porque se nós avançarmos, mas muitos não avançarem, o efeito final, ficamos com a satisfação do dever cumprido, mas o planeta, o ecossistema, não fica salvaguardado. E, portanto, há preciso haver aqui mecanismos de coordenação coletiva. Eu acho que o WTO, ou o OMC, é um local importante que leve os refratários a também quererem, e as suas empresas, naturalmente, por arrasto, a entrarem nesta questão fundamental de tornar o mundo mais sustentável através da atividade de produção. Vamos a uma última questão muito rapidamente, também porque o nosso tempo está a esgotar-se. O social da sigla ESG tem ganho um maior peso, cada vez maior também, nos processos de gestão e decisão. Ele está a ser integrado no dia-a-dia das empresas, mas deve ser uma realidade na empresa, estendido a toda a cadeia de valor, e quais é que são os prós e contras de fazer uma ou outra coisa? Bem, quer dizer, no geral deve ser tudo. Eu acho que há aqui uma discussão que não vamos ter agora, que é uma discussão que está a montante dessa. Até porque o tempo começa a ficar vermelho e não... Exato, porque entanto criou-se o negócio ESG. Mas antes disso, e qual é que é o verdadeiro objetivo da empresa? Enfim, sempre falámos na maximização do valor acionista, depois falou-se na maximização do interesse dos stakeholders. O ano passado surgiu uma nova teoria que é a maximização do bem-estar dos acionistas, do Luigi Zingales e do Oliver Hart, portanto, gurus nesta área a nível internacional. Agora, o que é que eu acho? Eu acho que tem que ir a toda a cadeia de valor, porque se algum dos meus stakeholders está preocupado com o que eu faço na minha empresa, não é indiferente. Eu no meu procurement, por exemplo, não posso ser cego a que, para ter preços mais baratos, vou comprar a alguém que utiliza métodos de produção que não respeitam ou os interesses das comunidades locais, porque causa poluição que não internaliza, ou porque trata mal os seus funcionários, ou porque usa trabalho infantil. Portanto, eu acho que isto tem que ser extensível, quer a montante, quer a jusante, a toda a cadeia de valor onde eu estou. E o social é, de facto, importante. E só para terminar, nesta teoria, e não entrando nas teorias, hoje em dia já não há aquela velha máxima do que os economistas chamavam o teorema da separação de Friedman, que é as empresas existem para criar valor acionista e se os acionistas quiserem, com os dividendos e os ganhos de capital, que tratem do resto. Hoje em dia já praticamente ninguém tem essa visão e eu certamente não tenho. Já se fez um longo percurso também dessa forma de pensar. Muito obrigada, Nogueira Leite, por esta conversa.